Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar o que é uma correlação mais forte, o que é uma correlação mais fraca e o significado do sinal do coeficiente de correlação, ou seja, uma correlação negativa e uma correlação positiva. Nessa primeira planilha eu tenho duas tabelas de dados. Na primeira tabela de dados eu tenho os valores de x e os valores de y. Eu posso verificar a correlação entre x e y, por exemplo, pedindo um gráfico de dispersão. É um gráfico interessante, esse gráfico de dispersão. Ele está aqui com relação a esse primeiro conjunto de pares de dados. Eu posso pedir aqui, se eu clicar com o botão direito sobre qualquer um dos pontos, depois do botão esquerdo, adicionar linha de tendência. Adiciono linha de tendência, apenas a linha de tendência. Eu tenho aqui a melhor equação da reta e ela passa perfeitamente por todos os pontos. Eu tenho aqui, na verdade, pares de dados que perfazem perfeitamente uma reta. Eu posso confirmar esse grau de perfeição pedindo o cálculo do coeficiente de correlação pela função correl, que me pede dois argumentos. A primeira matriz de dados, tanto faz ser x quanto y, e a segunda matriz de dados. E o Excel vai me informar aqui um coeficiente de correlação com sinal positivo, coeficiente de correlação linear igual a 1. Ou seja, esses pares de dados perfazem perfeitamente uma reta. Eu posso ter uma correlação linear, mas não tão perfeita assim. A exemplificação vai estar aqui nesse segundo conjunto de pares de dados, que eu vou fazer a mesma coisa. Vou pedir o gráfico de dispersão. Vou pedir aqui a desenho da equação da reta. A linha de tendência linear. Então, observem que aqui eu tenho alguns pontos que não se encaixam perfeitamente na reta. Na verdade, a reta ela tem que, vamos dizer assim, se aproximar o melhor possível de todos os pontos. A distância entre cada ponto e a reta tem que ser a menor possível. Então, alguns pontos vão ficar acima da reta, outros pontos vão ficar abaixo da reta. Essa reta tem inclinação positiva, o que significa uma correlação positiva. Não é uma correlação perfeita. O coeficiente de correlação linear não vai ser igual a 1, mas vai ser positivo. Vamos observar aqui o coeficiente de correlação linear nesse segundo conjunto de pares de dados. Uma correlação positiva, 0,949 em vez de 1. Então, uma correlação pode ser mais fraca, valores abaixo de 1, ou mais próximos de 1, se for uma correlação bem forte. Ok? E correlação é uma correlação negativa. Vamos à segunda planilha aqui. Então, para esse terceiro conjunto de pares de valores, eu vou pedir o gráfico de dispersão. Podemos observar aqui, então, uma inclinação negativa para esse segundo conjunto. Eu vou pedir a inclusão de uma reta como linha de tendência. Está aqui, então, essa reta se encaixa perfeitamente nos pontos, ou seja, os pontos, 5 pares de valores aqui perfazem perfeitamente uma reta, o que vai dar um coeficiente de correlação linear igual a 1, na verdade, com sinal negativo. Uma correlação perfeita, só que com sinal negativo. Vamos verificar isso. Primeira matriz de dados, segunda matriz de dados. Então, o coeficiente de correlação linear igual a menos 1, eu tenho uma correlação perfeita negativa. Eu posso demonstrar aqui uma correlação negativa, mas não perfeita, no quarto e último conjunto de pares de dados. Então, vamos ao gráfico de dispersão mais uma vez. Eu vou pedir aqui a inserção da linha de tendência, da reta. Então,
Então, observem aqui, nesse último conjunto de pares de dados, eu tenho uma correlação negativa, uma reta com inclinação negativa, mas não é uma correlação perfeita. O coeficiente de correlação linear desse conjunto de dados, ele vai ter um valor afastado de -1. Sinal negativo, mas afastado de -1. Vamos verificar. A primeira matriz de dados, segunda matriz de dados, aqui. Afastando-se um pouco de -1, a correlação, coeficiente de correlação com negativa, mas afastando-se de -1. Quanto menos perfeita for a disposição dos pontos em relação a uma reta, mais afastado de -1 vai ser esse coeficiente de correlação linear. Ok? O sinal negativo é a correlação linear negativa. Uma reta, a melhor reta possível, com inclinação negativa. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.